Estamos aqui novamente para mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo de Max Weber, um alemão que escreveu esse episódio em cerca de 1904 e 1995, quando ele tinha 40 anos. Eles juntaram dois artigos publicados em 1905, no momento em que ele estava realizando essas viagens nos Estados Unidos, e formou, a partir disso, uma ideia referente ao capitalismo. E como surgiu essa ideia de capitalismo? É muito comentado no meio através da disciplina de sociologia, principalmente no ensino médio, e pedido também no Enem. Então é um assunto muito importante. Irei deixar para vocês esse pequeno livro, são poucas páginas, vocês irão ler e entregar um resumo na próxima aula referente a esse texto. Tudo bem? Fico no aguardo da resolutiva de vocês. Aqui nós iremos comentar um pouco sobre como funciona, mas vocês irão se aprofundar melhor no conteúdo, tudo bem? A obra principal, ela irá tratar das influências do calvinismo no capitalismo moderno. Os estudiosos daquela época pensavam em capitalismo como algo apenas econômico, mas Weber ele acrescenta que existe algo como uma essência cultural, como uma essência religiosa. Weber vai tentar entender que os aspectos da cultura religiosa, a lógica dos pensamentos das religiões puritanas e calvinistas e a influência que elas tinham naquela essência traziam um fortalecimento do capitalismo na Idade Moderna, na burguesia que existia entre os calvinistas e o capitalismo. Então ele tenta demonstrar uma possibilidade entre muitas de explicações do surgimento do capitalismo. E assim, ele tenta entender que a razão para aqueles que buscam uma maior qualificação, um bom estudo e uma boa renda, são os protestantes e são os que ocupam as melhores posições no mercado de trabalho. Ou seja, para ele, a ética protestante precisaria ser entendida para que ela então pudesse ser explicada. Naquela época, os estados mais fortes, Estados Unidos, Alemanha, prevalecia o calvinismo, o protestantismo. O calvinismo era um tipo de crença voltada para a predestinação, ou seja, a pessoa era destinada ao céu, ao inferno. E como ela saberia se ela estava predestinada ao céu ou ao inferno? Era através do trabalho, se ela cumprisse a sua sequência de trabalho corretamente, como também se através do seu trabalho o seu comportamento fosse um comportamento digno, um comportamento reto. Ou seja, o dinheiro que ela arrecadasse daquele trabalho, mês de trabalho, ela iria investir ele novamente, ou seja, gerando aí um capitalismo. Ela iria investir e ao investir esse dinheiro, ela iria se comportar de maneira certa, não entrando em festas, em idolatria, em fornicação, em adultério, mas ela iria viver uma vida digna, uma vida correta, conciliando junto com o trabalho. Weber acreditava que se juntasse trabalho com dignidade, com respeito, com uma vida reta, ele poderia ser alguém predestinado ao céu. E se ele se comportasse de maneira errônea, ele seria alguém predestinado ao inferno. Então, no pensamento calvinista, Weber irá explicar que as pessoas eram predestinadas segundo a forma como ela vivia. Um pensamento muito famoso é o de Benjamin Franklin, quando ele mostra através de suas frases como ele representa esse espírito de trabalho. A preguiça anda tão devagar que a pobreza facilmente a alcança. Weber aqui ele não se posiciona claramente contra a ideia de prosseguimento ou de proposições gerais sobre esses fenômenos universais. Para Weber, capitalismo não é a busca de lucro. Não,
ele não está pensando em lucro, mas ele está pensando na realização do mundo, da sociedade do mundo, que vem sendo gerada através do lucro. Então, na concepção de Weber, o capitalismo predispõe uma administração complexa, ou seja, que faça balanços, que racionalize a busca por esse lucro, usando a contabilidade, a administração, a mão de obra, que deve ser livre e utilizando os elementos da ciência moderna. Então, ele entende o seguinte, que o lucro ele é gerado para uma racionalização, ou seja, a pessoa tem que saber usar o dinheiro investido. Para Weber, o capitalismo ele surge a partir do pensamento capitalista. Para ele, no caso, as ideias mudam o mundo. E a partir das ideias é que a realidade então se transforma, ou seja, surge do espírito do capitalismo uma ética utilitária. Pois ele mesmo relatou, é importante nós colocarmos aqui, ó, ele mesmo relatou, pagando suas contas em dia, conseguirás mais dinheiro, ou que tempo é dinheiro, ou que deixe em minhas mãos, e conforme for o tempo gerará juros. Ou seja, para ele era uma ética que mercantiliza o tempo e que visa a acumulação do dinheiro e com isso buscar mais dinheiro. Agora, também a questão da valorização do trabalho, onde a nobreza, naquela época, era predominante, o trabalho era visto de forma negativa. Ou seja, a nobreza valorizava o ócio, em contrapartida, os protestantes negarão o ócio e valorizarão, no caso, o negócio. Weber, ele considera o protestantismo como a primeira religião moderna, ou seja, aquela religião que aposta num lado racional, sendo que o objetivo dos protestantes era fornecer uma ideia de que eles poderiam ser os predestinados a partir da ideia de Martinho Lutero, e aí que Deus determina quem são os escolhidos. E conforme é analisado pelo calvinismo, eles irão gerar uma espécie de flexibilização através das boas obras. Os protestantes, eles abandonam o estilo de vida errante e se dedicam ao trabalho e à racionalidade. Os calvinistas, por sua vez, observam o trabalho como uma fonte de dignidade. Ao mesmo tempo, se inventa um vocabulário para se buscar a salvação, como já falamos. Então, a ideia de desencantamento do mundo foi fundamental para o desenvolvimento do mundo. Por exemplo, uma religião no calvinismo, segundo Weber, foi essencial para a promoção da ideia da modernidade, de um mundo explicado pela razão, organizado pela razão e interpretado pela ciência. Então a gente pode entender que a ética do trabalho e o espírito do protestantismo é ao mesmo tempo uma forte racionalização do universo. Ou seja, uma forte voltado para as práticas do trabalho, um processo profundo de burocratização da sociedade, e por burocracia a gente se entende que é a racionalização, um sistema de relação social baseado em documentos que irão dar estabilidade, controle das relações sociais. Então, para Weber, a burocracia é a maior invenção do homem. Por outro lado, ela é um caos que dentro do calvinismo gera o espírito do capitalismo que finda no capitalismo. Ou seja, a ética protestante dentro do calvinismo irá formar a ética do capitalismo que, através das boas obras, da relação de trabalho e da boa conduta, eu sou destinado ao céu ou sou destinado ao inferno. E para Weber, o lucro não era prioridade. O que era prioridade era o modo como sabia investir esse dinheiro. Então, aqui nós especificamos algum resumo sobre isso, mas você irá ler com mais calma esse livro e relatar as suas
conclusões referente a ele. Tudo bem? Então é isso e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!